Boa noite, tudo bom? Vamos lá de novo, né? Seguindo aquela ideia que eu me propus. Então, dia 11/2/2025, né? Eu terminando aqui minhas coisas, terminando meu dia, sentei aqui para aquele momento de reflexão, falar das coisas, falar da vida, né? Tá interagindo um pouco, tá dentro da ideia do canal, tá falando sobre um assunto aleatório, de certo modo, um assunto que a gente pegou lá, para quem está acompanhando os vídeos, e tô dissertando e construindo algumas ideias. Então, primeiro explanei um pouco a questão, no primeiro vídeo explanei um pouco a questão, né, do cobrar ou não cobrar, como é que funciona mais ou menos. O segundo vídeo foi um enfoque na área de quem faz a aula gratuita. Tentei buscar bem nesse assunto de quem refletir muito sobre esse assunto de quem faz a aula gratuita, né? De forma positiva, né? Tentando trazer algumas coisas de forma positiva, só reflexão. Vou trazer hoje algumas reflexões sobre a questão da aula paga, nessa questão da valorização da capoeira, né? Para a gente poder entender um pouco isso. E nos próximos vídeos vou estar colocando contradições, né? Ideias antagônicas, para poder simplesmente debater o assunto e levar o mais profundo que puder, para quem estiver acompanhando os vídeos também entrar nesse assunto mais profundo, mais aberta e profundamente. Então vamos lá, questão da capoeira paga, né, da aula paga, da valorização da capoeira. Por mais que muitas pessoas às vezes, né, colocam como um pouco pejorativo, mas poxa, vai ter uma mensalidade, quanto vai ser essa mensalidade? Mas poxa, o que eu vou cobrar a aula de capoeira, se a capoeira é um esporte do povo, né, porque a galera é o povo que faz a capoeira e tudo mais. E eu vou colocar pontos aqui bem interessantes, porque assim, a capoeira ela tem o lado dela ser cobrada, porque a capoeira ela não fica só no lado social, ela não fica só na questão do esporte do povo, né? Desde os primórdios da capoeira acadêmica, vamos colocar a capoeira acadêmica, em torno de 1920, né, com o mestre Bimba lá na Bahia, posteriormente mestre Pastinha, 1941 em Salvador, pessoal do Rio de Janeiro aqui em torno de 1945, 1950, quando começa também a academizar a capoeira, né? Dados históricos, eu estou falando de capoeira acadêmica, quando a capoeira passa para dentro, né, do espaço acadêmico, quando a capoeira ganha o alvará para poder dar aula, né? Esses processos passam a acontecer, a capoeira ela passa a trazer um público também da elite. Então a capoeira, num determinado ponto para frente, ela traz o público da elite. E de 1970 para frente, é aí que a coisa fica muito mais forte nesse sentido, porque a capoeira entra dentro das universidades. E a universidade no Brasil, ela sempre foi um lugar mais voltado, mais pautado a um público de uma renda maior, né? Não tem muito pobre dentro da universidade. Vamos encarar a realidade. É o que eu falei, o vídeo aqui é para a gente encarar a realidade. Então vamos olhar a realidade. Eu não tenho um monte de pobre dentro da universidade. Então se eu levo a capoeira para dentro da universidade, se eu vou dar aula dentro de uma universidade, qual que é meu público dentro dessa universidade? Um público com renda maior. A partir dos anos 90, então, a capoeira ela passa a entrar dentro da grade das escolas particulares. E olha que coisa interessante, as escolas particulares, hoje em dia, elas recebem muito mais a capoeira, as escolas particulares recebem muito mais a capoeira do que as escolas estaduais. E em muitas cidades, a escola particular, ela recebe mais a capoeira do que o projeto social. Tem muitas cidades que você já vai, toda escola particular que você vai na cidade, tem aulinha de capoeira.
E aí você vai às vezes no bairro, no projeto social, não tem aula de capoeira. Reflexo disso, por exemplo, Ubatuba aqui, quase toda a escola de Ubatuba oferece capoeira dentro da grade curricular. Que seja projeto de uma semana, que seja uma puxada de rede, que seja um mestre dando aula para criança pequena, que seja um mestre fazendo intervenção uma ou duas vezes por ano. Quase todas as escolas particulares da rede de Ubatuba hoje oferecem capoeira. E tem muitas que ainda estão procurando profissional de capoeira e acham uma dificuldade de encontrar o profissional de capoeira que elas possam remunerar para estar trazendo essa aula para dentro da escola. Eu conheço um pouco outras cidades aqui na região que acontece a mesma coisa. Eu já tenho conhecimento de mestre que tem orientado o aluno com 15, com 16 anos a procurar fazer uma universidade, fazer outra coisa, porque o cara se formando, o cara já tem lá escola para ele dar aula, escola particular para ele dar aula, entendeu? Esse público, o cara que está dentro de uma universidade, o cara que está estudando numa escola particular, estou pegando esse exemplo, ele já é um público que, por exemplo, uma escola particular, ela custa quanto hoje? Ela custa em torno de 800 conto por mês, né? 600, 800, no mínimo. Não vejo escola particular por menos disso. Olha a diferença do primeiro caso. Vou lá dar aula na comunidade, a renda familiar é X, e o pai, se ele tirar 600 reais por mês para pagar de mensalidade de capoeira para os filhos dele, ele vai comprometer a renda dele. Nesse outro quadro, eu tenho um pai que ele está pagando 2 mensalidades, às vezes até 3 mensalidades, de 600 a 800 cada uma. Esse pai ele já gasta com o filho dele 2.000 e lá vai cacetada, 1.000 e lá vai cacetada, ele já está acostumado a pagar por processos educacionais e processos culturais para o filho, porque o filho dele já vai numa academia, ele já paga 200 na academia, o filho dele já vai num teatro, num curso de teatro, e ele já paga 150, 200 no curso de teatro, a filha dele já faz uma aula de balé, que não é nada barato, nós sabemos disso, é bem caro uma aula de balé, tem a roupa, tem isso, tem aquilo, a menina já está acostumada a pagar tudo isso. Então, quando esse aluno, quando esse público, quando eu tenho esse público, eu tenho que chegar numa valorização muito maior da capoeira. Eu não tenho como chegar nesse público e falar, beleza, capoeira para vocês 30 reais por mês, capoeira para vocês 40 reais por mês. Eu posso até afastar esse público. Eu posso chegar num lugar muito bom, às vezes, para me dar aula, eu posso afastar esse público, porque eu chego lá, coloco 30 reais por mês na mensalidade, a outra mensalidade está 250 conto, o cara vai falar, opa, calma aí, o que essa pessoa vai me oferecer por 30 reais? O que essa pessoa... a pessoa não sabe o valor dela direito, né? Então, sim, a capoeira com mensalidade, a capoeira paga, e paga em todas as formas. Ah, mas eu chego lá, um kimono de boa qualidade, às vezes ele vale até 500 reais, ele vale 600 reais. Uma roupa de balé de boa qualidade, às vezes ela vale 700, ela vale 800. Uma sapatilha de balé hoje em dia de boa qualidade, e geralmente a bailarina não usa um ano, ela vale em torno de 800 reais. Aí eu chego lá, vou dar aula numa academia boa, num bairro bom, num lugar bem colocado, eu mando fazer aquela calça de pano mais fininho, sem muito acabamento, para mim poder vender por 70 reais a calça, 30 reais a camisa, 20 reais o cordão. Aí eu estou desvalorizando a capoeira. Aí eu estou gerando um conflito, inclusive um conflito de interesse. Porque aí sim eu estou colocando a capoeira abaixo das outras modalidades. Porque se eu tenho um público que já está acostumado a pagar 500 no kimono, 800 numa sapatilha, 2.400 a 5.000 reais numa prancha de surf, dessa de longboard, longboard não, essa de fazer stand-up paddle, 3.000 reais uma prancha dessa. 3.000 reais. O cara está acostumado a pagar 3.000 reais numa prancha. O outro está acostumado a pagar 1.500 numa bodyboard, numa pranchinha mais curta, numa shortboard ali, a fininha, para ele vir para a praia no final de semana em Ubatuba. Às vezes ele vem para Ubatuba uma vez no mês para surfar, e ele tem uma prancha guardada dentro do quarto dele porque ele gosta de surf.
Aí ele quer aprender capoeira e esse indivíduo vai chegar na capoeira e você vai dizer para ele assim, não, vou te vender um berimbau por R$ 50. Ah, vou te vender um uniforme por R$ 120. O batizado custa R$ 100 no ano. Para esse indivíduo, não. Para esse indivíduo, é desvalorizar a capoeira se eu não cobrar desse indivíduo. Porque esse indivíduo ele está num co-status onde ele pode pagar, ele pode investir na cultura e no mestre. Ele pode chegar dentro do mestre e ele não vai estar fazendo favor nenhum, ele só vai estar colocando a capoeira no mesmo patamar das outras modalidades, entendeu? Então, se eu estou num lugar, se eu estou num núcleo onde é mais privilegiado, veja bem, se eu estou chegando num lugar que eu vou dar aula numa academia, onde, e principalmente o que tem de investimento, de infraestrutura. Eu vou dar aula numa academia, nessa academia vai ter um porteiro para receber esse aluno, nessa academia vai ter uma faxineira para limpando tudo para esse aluno poder estar lá, nessa academia vai ter um tatame, vai ter equipamento de treino, vai ter tudo isso. Tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa manutenção. Essa academia já tem uma tabela de mensalidade, sei lá, musculação 105, musculação 200, jiu-jitsu 220. Essa academia já tem uma loja que vende uniforme das outras modalidades. Então eu vou chegar lá, vou ver, tem um kimono do jiu-jitsu, tem roupinha de ginástica, tudo numa qualidade boa. Por quê? Porque esse lugar ele já quer incentivar o aluno da academia a consumir os produtos ali dentro. Uma garrafinha d'água bonitinha com a marca da academia, o nome do mestre lá na camisa do jiu-jitsu, mesmo nome numa garrafinha d'água, um bonezinho com o nome do mestre do jiu-jitsu. O capoeirista que ele entra nesse ambiente, ele tem que enquadrar nesse ambiente, ele tem que sim aumentar e colocar a capoeira ali no mesmo patamar. Então, se é 200 a mensalidade do jiu-jitsu, se é 200 a mensalidade da capoeira. Se tem lá o uniforme do jiu-jitsu que custa 500, liga para o seu amigo que faz uniforme e fala, ó, eu quero uma calça melhorada, eu quero uma calça de um pano mais grosso, eu quero uma calça com uma costura mais bonita. Eu compra a corda nas lojas, tem muita loja que vende a corda, que vem com a coloração mais viva, deixa de pintar a corda em casa. Quando é que eu pinto a corda em casa? Quando eu dou aula lá no bairro, lá na comunidade, lá tá difícil e eu vou cortar essa mão de obra, porque aí eu mesmo faço lá, perco minha noite de sono, chamo a molecada, ensino eles a pintar a corda. Lá na comunidade se é necessário. Lá na academia grande não, lá na academia grande eu ligo na loja, falo, ó, me vende tantas cordas aí, já na cor que eu quero, viva, cor bonita, bota lá aquele uniforme bonito e fala, meu, é 350 o uniforme da capoeira aqui. É 350 o uniforme da capoeira aqui, nessa loja. Aqui não é projeto social, aqui é uma academia, aqui as pessoas estão vindo porque elas querem pagar. Elas estão buscando uma modalidade que elas querem pagar. É uma coisa que o capoeirista muitas vezes ele não entende. E ele lança questão, né? Ele lança olhos grossos sobre essa questão. Ah, mas o cara é mercenário da capoeira. Mercenário da capoeira porque ele está numa boa academia cobrando uma boa mensalidade? Não, ele está numa academia cobrando uma boa mensalidade porque ele quer receber por um serviço que ele está ofertando. Entra o outro lado da boa mensalidade. Eu chego lá e eu cobro R$ 250 de mensalidade para dar uma aula de capoeira. Aí chega lá na hora da aula, eu chego lá sujo, cansado, desanimado, né? Não me preocupo em ter um bom conteúdo, vou ficar passando a mesma coisa sempre. Aí eu não estou conseguindo passar o meu valor como capoeirista. O cuidado que o capoeirista tem quando ele entra num ambiente que ele vai dar uma aula, que ele vai cobrar uma aula, é a questão da preparação. É a questão de dar uma aula e de entender que a valorização da capoeira não é só eu conseguir receber.
entendeu? Não é só eu conseguir receber. Então, e eu estou vendo muitos bons trabalhos aí. Eu falo porque eu tenho andado a capoeira, eu tenho visto já, e não é uma novidade, né? Isso já acontece na capoeira desde o início dos anos 70, como eu volto a dizer, desde o início dos anos 70, que esse processo ele foi muito graduativo, né? Então, capoeiristas entrarem na capoeira e do universo da capoeira eles migrarem para o universo acadêmico, do universo acadêmico eles pegarem uma formação acadêmica, em vez deles irem para uma profissão, eles voltarem para o universo da capoeira com essa profissão e aplicar. O exemplo mais amplo que a gente tem é da educação física, né? Vários mestres dos anos 70, dos anos 80, que foram para fora do Brasil, que foram para Estados Unidos, que foram para vários outros países, tem uma lista gigante de países. Vários dos mestres que ficaram dentro do Brasil também, que deram aula, que formaram grupos grandes hoje, ou que têm trabalhos, que estão publicando livro hoje, tem muito mestre publicando doutorado, tem muito mestre publicando tese de mestrado, são pessoas que entraram no meio acadêmico e, mesmo podendo ir para uma outra área profissional, escolheram tornar-se profissionais da capoeira. Então eu me profissionalizei para ser da área da capoeira. Sou formado em educação física, sou formado em outra modalidade, porém eu dou aulas de capoeira. Esse indivíduo, ele fez um investimento muito grande para ser capoeirista. Não só financeiro, como muita gente pensa, pagando mensalidade da academia, porque a maioria das pessoas que eu pude conversar falaram, não, eu paguei mensalidade, eu paguei batizado, eu pagava viagem, o cara passou 10 anos investindo na capoeira, depois ele passou mais 5, 6 anos dentro de uma faculdade estudando, para ter uma graduação, para quando sair dali ele olhar e falar assim, eu quero ser professor de capoeira, eu quero ser mestre de capoeira. O trabalho do cara é pautado em cima disso. E esse indivíduo, ele não se sente à vontade de dar uma aula de capoeira gratuita. Esse indivíduo, muitas vezes, ele não se sente à vontade de dar uma aula num projeto social. E não é porque ele é mercenário da capoeira, não é porque ele quer arrancar o couro do aluno. É porque esse indivíduo ele fez um tipo de investimento que em qualquer carreira que eu fizer um investimento desse tipo, eu não vou querer trabalhar de graça. Ah, o cara fez uma medicina. Vai lá pedir consulta grátis para ele. Ah, o cara se formou em engenharia. Vai lá pedir uma planta de casa para ele. Falou, oi, meu amigo, faz aqui uma planta aqui para mim, de grátis aqui. Ah, o cara se formou, por exemplo, artes cênicas, galera que tem o conselho lá de artes cênicas, que pode trabalhar em peça de teatro, eles não aceitam entrar numa peça, no elenco de uma peça gratuitamente, eles não aceitam dar uma aula de teatro gratuitamente, a maioria deles reduzem grupos, dão aula para pouquíssimas pessoas que podem pagar um valor muito alto, né? O artista, quando ele fica um pouco mais famoso, ele reduz a quantidade de pessoas para quem ele passa a cultura dele e ele cobra um valor muito alto. O professor de música, eu ligo para um amigo meu e falo, meu, você é professor de música, eu quero fazer uma aula de violão. Ele vai me passar um cronograma, ele vai falar, são 2 vezes por semana, X valor por mês, em 1 ano eu vou te ensinar tudo isso aqui. Isso é uma coisa que o capoeirista tem que entender, que nas outras modalidades, as pessoas, na grande maioria, já se formam com este pensamento. Uma pessoa que ela entra numa aula de violão com 12, com 15 anos de idade nas costas, que ela progride nessa aula de violão, que com 20, 22 ela decide estudar música no conservatório, com 25 ela já tem uma ideia formada de que ela precisa dar aula e precisa receber. Ela precisa fazer uma apresentação e ela precisa receber. O trabalho dela não é gratuito. Além de não ser gratuito, ele tem que ser um trabalho valorizado em todos os sentidos. O capoeirista, às vezes, ele tem que entender que ele precisa ampliar também esta valorização no caderno, do trabalho dele. Vou dar aula numa academia particular. Chego lá dentro da academia. Eu olho o ambiente todo da academia.
Tenho tatame, tenho um saco de pancada, tenho objetos aleatórios ali para fazer aula de educação física, cone e tal, tudo mais. Não custa nada para mim como capoeirista, tem na internet aqui, tem vários professores, vários mestres, eu fazer algumas pesquisas para mim conseguir completar, para mim encher o meu cronograma de aula, para mim pegar esses alunos, eu começar a ofertar uma coisa a mais para eles sentirem que eles, olha, estamos pagando uma coisa que vale a pena. Isso às vezes acontece muito na capoeira, às vezes a pessoa quer ir lá, ela quer dar aula numa academia chique, academia de nome, academia de um monte de coisa, e ela quer chegar lá dando uma aula do mesmo jeito que ela dá num projeto social. Bota a galera para correr, não. Aí a valorização, por isso que eu falo, quando o conteúdo humano ele está valorizado, quando o conteúdo da pessoa está valorizado, ela busca esse outro aspecto da capoeira, é a profissionalização da capoeira que tem que vir primeiro. A pessoa ela tem que se profissionalizar e chegar nos espaços para dar aula e se ver como um profissional, estar no horário, estar limpo, apresentar cronograma de aula, porque a pessoa que paga 150 para fazer o jiu-jitsu, ela tem isso. A pessoa que paga 200 para fazer o judô, ela tem isso. Estou num grupo de uma associação daqui de Ubatuba, não vou citar nome. Chegou no grupo esse ano, taekwondo, cartilha anual do taekwondo, judô, cartilha anual do judô. Tanto de mensalidade, o aluno todos os meses pega a cartilhinha dele ali, o que ele tem que estudar aquele mês, o que ele tem que falar, o que ele tem que fazer. Isso é aplicado na aula. Você vai numa aula de capoeira, às vezes dentro de uma academia, chega lá, 150 modalidades, 150 mensalidade. Para quê? Corre. Para aquecer. Então, o capoeirista que ele quer receber, que ele quer essa valorização, que ele quer essa profissionalização, ele precisa se profissionalizar mais. Ele precisa buscar. E ele precisa olhar para esses outros capoeiristas que já têm, né? Meu amigo, como é que eu faço para ter um diploma de educação física? Meu amigo, como é que eu faço para ter um conselho regional de educação física? Não é obrigatório? Não é obrigatório. Mas a partir do momento que eu passo a ser um profissional de capoeira, é interessante eu ter. Ah, mas poxa, o mestre fulano de tal faz evento, faz batizado, muitas vezes não convida ninguém. Ele tem lá o grupo dele, ele está isolado. Não, às vezes a pessoa não está isolada, não é que ela tem o grupo dela lá. É que às vezes a pessoa está dando aula com o público, está buscando uma profissionalização, que entre os alunos dele está todo mundo se formando em educação física, se formando em nutrição, se formando em odontologia, entendeu? Estão estudando isso, estão pagando 150, estão pagando 200, estão pagando 300 reais por mês na capoeira para poder estar inserido no ambiente da capoeira, entendeu? Essas pessoas estão investindo na capoeira. Aí o cara sai lá com 23 anos, 24 anos, essa pessoa a vida inteira esteve dentro de uma escola particular, então ela começou a receber aula de capoeira dentro da escola particular, com 2, 3 anos de idade, com 14, 15, depois de receber a aula de capoeira dentro da escola particular, ela passa para uma academia, né? Passa a ir treinar na academia, porque desenvolveu amor pela capoeira. Essa pessoa simplesmente desenvolveu amor pela capoeira. E aí ela vai para uma academia. Só que é uma pessoa que ela vai para uma academia, mas ela já está numa renda financeira bem mais elevada, ela já está numa renda maior, né? Então ali já tem livre na casa dela, né? Com um adolescente de 15 anos, ele já tem livre na casa dele, para ele, se ele quisesse fazer esporte, cultura, já sobra todo mês 500, 800, R$1.000 para ele. O pai dele já vai encaminhar ele para uma boa universidade a hora que ele terminar o colegial. E agora no colegial ele quer fazer o esporte. Aí ele vai treinar dentro da academia de capoeira e ali ele já começa a pagar a mensalidade dele ali naquela academia ali de 200, de 150 reais.
Aí vai o outro mestre e fala, não, não, porque capoeira é gratuita, não sei o que, vem treinar no meu projeto aqui, que aqui no meu projeto é gratuito. Isso é uma situação que complica, porque esse indivíduo, primeiro que ele não vai se sentir à vontade muitas vezes no projeto. E segundo que ele já está, ele pode pagar por isso, entendeu? Então, deixa ele pagar por isso, porque ele precisa, a capoeira precisa disso. Esse indivíduo, se ele continuar uma projeção, uma progressão dentro da capoeira, ele vai lá com 18, 19 anos, pega uma graduação de instrutor, de professor, mas automaticamente passa num concurso vestibular. Vai ficar 6 anos, 5 anos dentro de uma federal. Opta por educação física. Opta por educação física. Ou nutrição, como eu vi o cara esse dia formou em nutrição, agora ele está dando aula e dentro das aulas dele, dentro do que ele aplica a nutrição para ajudar os capoeiristas. Olha que privilégio, que bênção que nós da capoeira estamos recebendo. Um profissional da nutrição que dá aula de capoeira. Esse indivíduo ele tem que cobrar 300 conto de mensalidade. Entendeu? Lógico, eu espero ver ele também dando aula social e trazendo para a gente que é um pouco mais carente essa situação também. Ó, vou ensinar você, vou dar uma dica de alimentação aqui, vai ali. Mas esse indivíduo, ele vai procurar ter um público pagante, e pagante na faixa de renda dele, porque ele não vai querer receber menos do que ele investiu. O outro que se formou em educação física e que optou por ser um professor de capoeira, por dar aula de capoeira, ele não vai procurar um projeto dentro do bairro para dar aula de capoeira. Ele vai procurar uma escola particular, às vezes até a escola que ele estudou. Ele volta lá na escola que ele estudou e fala assim: ô, você foi meu diretor, você foi meu professor, tá aqui, ó, do cursinho de capoeira que você deu para mim, que eu recebi aqui dentro da escola, hoje eu sou um professor de educação física e sou também um professor de capoeira, então eu quero vir a dar aula de capoeira aqui hoje dentro da sua escola. Ah, o capoeirista, outro tema super interessante dentro disso. Ah, o capoeirista atravessa o mar para se formar mestre, porque lá na Europa o cara vai lá e se forma mestre. Em algumas classes sociais, a Europa faz parte do dia a dia de algumas pessoas, ou seja, a pessoa viaja para a Europa, sem nem saber que é capoeira, ela já viaja para a Europa 1 ou 2 vezes por ano. Aí entra na capoeira, descobre a capoeira dentro de uma escola particular. De uma escola particular, essa pessoa vai para o grupo, se forma numa faculdade, recebe o título de professor de capoeira, de mestre de capoeira dentro do grupo. Aí vira e fala para o mestre, fala, ó mestre, você me desculpa, mas hoje eu estou tendo uma oportunidade de trabalho na Europa. Estou indo para a Europa porque eu vou trabalhar lá e na realidade no meu tempo vago lá na Europa eu não vou fazer outra coisa. Eu vou dar aula de capoeira porque eu gosto de capoeira, então eu vou trabalhar e vou dar aula de capoeira. Esse cara não está indo para a Europa porque a capoeira levou ele para a Europa. Esse cara está indo para a Europa porque a Europa faz parte do núcleo de convivência dele. Esse cara vai dar uma aula mais cara de capoeira na Europa? Vai. Esse cara vai procurar uma boa academia na Europa? Vai. Porque ele já ia para a Europa independente da capoeira. A capoeira está em meios financeiramente mais evoluídos há muitos e muitos anos. Então, se eu chego no meio desse, se eu conseguir me colocar num patamar desse para dar aula para um público um pouco mais abastado, se eu estou conseguindo dar aula dentro de uma escola particular, se eu estou conseguindo dar aula dentro de uma academia de luta, se eu estou conseguindo dar aula dentro de um lugar, uma academia de musculação que já tem um preço melhorado, eu preciso pegar esse meu conteúdo humano, eu preciso pegar esse meu ser humano e eu preciso também melhorar isso. Preciso colocar um bom uniforme para ser vendido, preciso melhorar a minha questão de batizado, preciso fazer eventos que concordem com essa cultura que eu vou estar chegando, para mim poder dar essa valorização real à capoeira, porque aí a capoeira vai virar competitiva com uma yoga. Agora eu entro num lugar onde está dando aula de yoga por 300, eu pego e vou dar aula de capoeira por 50? Eu entro num lugar onde tem um kimono vendido por 500 e eu vou vender uma calça de capoeira por 50? Eu entro num lugar onde tem uma aula de música que vende um violão por R$1.200, aí eu vou vender um berimbau por 100 conto. Não, eu não sou um mercenário da capoeira. Quando eu entro num lugar desse, eu falo, opa, aqui eu posso receber por isso.
E se bate um aluno de uma classe social melhor dentro na porta do teu projeto social e fala, mestre, eu quero treinar, não é fazer diferenciação não, mas para o aluno de classe social melhor, você fala para ele, olha, ou eu vou te dar uma aula particular e eu vou receber por essa aula, ou aqui dentro do projeto você vai ter que contribuir com alguma coisa, porque a gratuidade da capoeira ela tem que ser para quem precisa. Quem pode pagar, quem paga 1.500 numa prancha de surf, quem paga 7.000 numa canoa havaiana, quem paga 500 conto num kimono, quem paga 1.200 num violão, quem paga 3.000 num teclado, quem paga, sei lá, 400 conto numa aula de piano por mês. Essa pessoa tem que pagar pelas aulas de capoeira, porque a capoeira é tão boa quanto todas as outras modalidades que eu citei. Tá, gente? Vou vir com outras reflexões a partir de amanhã, se der tempo amanhã, se não der não sei, mas a partir de agora eu vou vir trazendo pontos contradizentes, outros pontos a respeito desse assunto e vou começar a fechar essas ideias e concretizar mais coisas. Não é para depreciar o trabalho de ninguém, não é para enaltecer o trabalho de ninguém, é só para que nós possamos raciocinar e pensar um pouco mais a respeito da capoeira. Boa noite a todos.